Existe um lugar no mundo onde praticamente nada acontece, sem terremotos, sem grandes tempestades, sem eventos extremos. Um lugar que parece completamente seguro. Mas tem um problema nisso, porque quando a gente olha mais de perto, essa segurança começa a parecer estranha. Quando a gente pensa em desastres naturais, normalmente imagina algo extremo. Terremotos que surgem do nada, tempestades que mudam completamente o céu, tornados que aparecem em questão de minutos, eventos que parecem impossíveis de controlar, e em muitos casos realmente são. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Será que existe um lugar no planeta onde tudo isso praticamente não acontece? Um lugar onde o solo não treme, onde o clima não muda de forma brusca e onde a natureza parece seguir um padrão mais previsível. Um lugar onde o risco é mínimo, onde viver é, de certa forma, mais seguro. E se esse lugar existir, o que torna ele tão diferente do resto do mundo? Todos os anos, milhões de pessoas ao redor do mundo são afetadas por desastres naturais. Alguns desses eventos são pequenos, quase imperceptíveis. Mudanças leves no clima, chuvas mais intensas, variações que passam despercebidas, mas outros têm impacto direto na vida de cidades inteiras. Terremotos podem surgir sem qualquer aviso prévio. Em segundos, estruturas começam a tremer e o cenário muda completamente. Tempestades podem se formar em poucas horas, trazendo ventos intensos, chuvas fortes e destruição. Enchentes podem avançar rapidamente, cobrindo ruas, invadindo casas e transformando áreas inteiras. E o mais impressionante é a velocidade com que tudo isso acontece. Em muitos casos, não há tempo suficiente para reagir. Mas existe um detalhe importante. Esses eventos não estão distribuídos de forma igual pelo planeta. Antes de continuar, se você gosta de descobrir coisas que quase ninguém percebe, já deixa o like no vídeo, porque isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas. E se inscreve no canal, porque nos próximos minutos você pode começar a perceber coisas que antes passavam completamente despercebidas. Existem regiões onde a atividade natural é intensa, onde o solo está em constante movimento, onde o clima muda rapidamente e onde eventos extremos fazem parte da realidade. Mas existem outras regiões onde tudo parece muito mais estável. Lugares onde terremotos são raros, onde grandes tempestades quase não acontecem e onde o ambiente se mantém relativamente previsível ao longo do tempo. Nessas regiões, a natureza ainda está em movimento, mas de forma muito mais sutil. E isso levanta uma questão importante. O que define se um lugar é mais seguro do que outro? A resposta começa na forma como o planeta funciona. A Terra não é estática, ela está em movimento constante, mesmo quando tudo parece calmo. A superfície do planeta é dividida em placas tectônicas, gigantes estruturas, que se movimentam lentamente. Quando essas placas se encontram, a energia acumulada pode ser liberada, na forma de terremotos. Regiões próximas a essas áreas tendem a sofrer mais. Já áreas localizadas no interior dessas placas são mais estáveis. O clima também tem um papel importante. Regiões tropicais recebem mais energia solar, o que favorece a formação de tempestades. Já regiões mais frias tendem a ter um clima mais previsível. E o relevo também influencia. Áreas costeiras estão mais expostas a tsunamis, enquanto regiões elevadas podem sofrer com deslizamentos. Tudo isso junto define o nível de risco de cada lugar.
Quando a gente junta todos esses fatores, fica mais fácil entender quais regiões são consideradas mais seguras. Algumas áreas do planeta apresentam baixa atividade tectônica, clima relativamente estável e menor exposição a eventos extremos. Regiões no interior de continentes, especialmente na Europa e partes do Canadá, são exemplos disso. Lugares onde grandes desastres são menos frequentes. Mas isso não significa que esses lugares são completamente seguros, porque a natureza não segue regras fixas. Mesmo em regiões consideradas estáveis, eventos inesperados podem acontecer. Tempestades fora do padrão, ondas de calor intensas, mudanças no comportamento do clima. Tudo isso pode alterar o que parecia previsível, e nos últimos anos essas mudanças têm se tornado mais frequentes. Porque no fim das contas, não existe um lugar completamente seguro. O que existe são níveis diferentes de risco, alguns mais altos, outros mais baixos, mas nunca zero. E entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga o planeta, porque a Terra está em constante transformação. E é exatamente por isso que a preparação se torna algo essencial. Mesmo em lugares considerados mais seguros, imprevistos ainda podem acontecer. E quando isso acontece, o tempo de reação é muito curto e muitas vezes o que você tem disponível naquele momento faz toda a diferença. Ter uma fonte de luz, ter uma bateria extra ou até um kit simples pode ajudar muito em situações inesperadas, porque são justamente essas coisas básicas que a maioria das pessoas não tem quando realmente precisa. Inclusive, eu deixei alguns exemplos na descrição para quem quiser se preparar melhor. E talvez o mais impressionante de tudo é que enquanto você assiste esse vídeo, existem forças atuando, agora mesmo, em diferentes partes do planeta. Movimentos que, na maioria das vezes, passam despercebidos, mas que em alguns momentos podem se transformar em algo completamente inesperado e muito mais rápido do que você imagina. Agora eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação assim ou presenciou algo parecido de perto? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero saber. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque sempre tem algo novo que pode mudar a forma como você vê essas situações. E dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo na tela, porque provavelmente vai ter algum que vai te surpreender.